Abraça 3 pessoas aí e diga: tem presença de Deus para a tua vida. Tem presença de Deus para a tua história. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: hoje mudou tudo, hein? Eu tinha preparado uma mensagem para trazer para vocês hoje. E quando a gente subiu ali na sala de oração, os irmãos já estavam orando. E quando eu cheguei, eu fui para o meu cantinho, me ajoelhei ali, fiquei clamando ao Senhor. Deus mudou tudo aqui. Então olha para quem está do teu lado e fala: hoje, como mudou tudo, por favor, não me atrapalhe. Eu quero ouvir a voz do céu. Amém? Gênesis capítulo de número 12. Os meninos da mídia aí me desculpem, me perdoem, mas se tiver alguma reclamação, é lá em cima. Aleluia. Se vocês quiserem a pregação que eu ia pregar, eu mando, mas não adianta. Aleluia. Gênesis 12, do 1 em diante. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga espera. Isso, mas quando você achar, você diga aleluia também, tá bom? Glória a Deus. Está lá na tela, vamos ler juntos. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para onde? Muita gente, pouco barulho. Vai para onde? Versículo 2 em diante. Farei de você um grande e o tornarei famoso o seu nome. Você será uma. 3. Abençoarei os que o e amaldiçoarei os que o, e por meio de você todos os povos da terra serão o quê? Versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Diga glória a Deus. Que o Senhor nos guie com graça pela sua palavra. Quem recebe diz amém. Quero ser rápido aqui para a gente ter um tempo de oração. Aquilo que Deus falou comigo agora, entre 15 para as 8, até o momento aqui em que a frente estava ministrando. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando Deus falou para Abraão, ele falou: sai da sua terra e da sua. Quem que ele levou com ele? Deus mandou ele levar Ló. Quem está do teu lado fala: quando você leva Ló, tem B.O. Ele fez como o Senhor ordenara, sim ou não? Ele saiu, mas ele levou. Muitas vezes a desconexão é complicada. E a gente vai começando a procurar alguns subterfúgios, a gente vai começando a querer achar algumas saídas. Olha, não é para sair todo mundo, não dá para sair de uma vez. E Deus veio falar com gente aqui, está na hora de romper. Está na hora de... Esse livro fala sobre o poder da decisão assertiva. Decisão é uma cisão, é um rompimento. Toda decisão que você toma, você tem um Você rompe com o antigo para entrar no... Quem quer entrar numa nova vida aí? Então, em nome de Jesus, você vai ter que romper com coisas que você às vezes procurou. E não foi Deus que mandou. Poxa, pastor, eu saio para ir para um culto de família, achando que o senhor vai falar: ame sua esposa, ame seu marido, faça coraçãozinho para eles, prepare uma mesa de café da manhã, não deixe a toalha na cama molhada.
Tem palavra de Deus aqui, irmão. Quem está do teu lado fala aqui, tem palavra de Deus. Diga, quando leva Ló, tem BO. Quem quer BO na vida? Então está na hora de você romper. Romper com coisas que você procurou, romper com coisas que você foi atrás, romper com coisas que você foi quem gerou. Ló não é um pedido ou uma ordem de Deus. Ló é algo e uma escolha de Abraão. Aí o tempo foi passando, e eu quero ser rápido aqui com vocês, o tempo foi, e diz lá em Gênesis 13, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, que eles tiveram um problema. Os pastores começaram a ter um BOzinho entre eles lá. Gênesis 13, 6 diz assim: e a terra não podia sustentá-los. Sustentar quem? Abraão e Ló. Para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Quem mandou levar Ló? Se lascou, tem BO. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. O que está acontecendo aqui? Diga, uma crise familiar. Quem já viveu uma crise familiar aí? Ninguém viveu, você viu? Só nós que tem crise familiar. É só nós, é por isso que nós estamos aqui, entendeu? Não é porque Deus usa as coisas loucas para confundir a sábia. Então, quem teve crise familiar que está aqui. Quem já teve crise familiar aí? Tem uns que está tendo ainda, está passando ainda, mas vai passar em nome de Jesus. Vai passar em nome de Jesus, sim ou não? Aconteceu uma briga na família, irmão. Quem aqui já teve briga na família? Levanta a mão. Eita. Meus pais são pastor, vai ter briga na família? Tem. Entendeu? Minhas irmãs são servas de Deus, tem briga na família? Tem. Minha irmã é barraqueira aí, ó. Sangue de Jesus. Ela chega lá e ela chega. Entendeu? É brincadeira, viu, irmão? Veio lá de Santa Bárbara hoje assistiu o culto, gente. Tá vendo? Não vou falar que ela veio só por causa do aniversário do meu filho, né? Que é hoje. Fizemos um almoço para ele. Mas então a briga familiar acontece, sim ou não? Mas tem briga familiar que acontece porque você procurou. Ficou pesada, irmã? Tem briga que acontece porque a gente foi atrás. Tem problema que a gente poderia não passar. Mas aí a gente vai passando e as dificuldades vão se aglomerando. O que parecia que deveria ficar mais leve começa a ficar mais. Olha para quem está do teu lado e fala, calma. Começa assim, você aprende, aí depois melhora. Versículo 9 do capítulo 13 em diante, ele vai dizer assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como toda a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E separaram-se um do outro. Ló não foi uma ordem de Deus. Ló foi levado por Abrão. E agora na hora de escolher, Ló escolhe o quê? O melhor da terra, sim ou não? Quem aqui acha que Ló escolheu errado? Levanta a mão. Nós ia fazer a mesma coisa, não ia? O cara falou, escolhe bênção ou maldição. Você escolheu o quê? Você ia falar assim, escolhe o que dá fruto e o que está seco. Você escolheu o quê? Tem gente que quer jogar pedra em Ló para fazer média, irmão. Mas não, nós não faz média não, nós fala a verdade. Se fosse nós, ia fazer a mesma coisa. Sim ou não? Então, Ló escolheu o melhor, sim ou não? Só que Ló, irmão, é aquele que vai apenas desfrutar do que o lugar tem para oferecer. Abraão é aquele que leva a bênção no lugar onde chega.
Quem é você, Ló ou Abrão? Você é aquele que só desfruta do que o lugar pode te oferecer, ou você é aquele que leva a bênção onde você vai? Em nome de Jesus Cristo, Deus vai levantar vários Abrãos aqui. Deus vai levantar vários Abraãos aqui, que vai chegar, e ainda que seja seco, ainda que esteja improdutivo, a partir da sua estada, a partir de você colocar o pé, vai ter uma transformação poderosa, uma edificação bendita. Você vai viver algo novo, em nome de Jesus. Parece que era um problema, estavam rompendo ali, estava tendo uma crise familiar. Não, estava apenas alinhando um propósito do céu. E o propósito dos céus era o quê? Abraão, o negócio é contigo. Sai da sua parente, e ele leva um parente. Quando eu servi, tinha um sargento que falava assim, ó, sociedade nem com irmão. E eu falo, sociedade é pior com o irmão. Porque parente é uma bênção, sim ou não? Quando dá para dar BO, sangue de Jesus, sim ou não? Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Irmãos, agora, Ló vai para as campinas, Ló vai para o lugar que tem provisão, e Abraão vai para um lugar seco. Mas quando ele sai, o Senhor diz para ele assim, levanta a tua cabeça. E eu vim aqui nessa noite dizer para você, levanta a tua cabeça. Levanta a sua, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Está vendo tudo isso aqui, ó? Eu estou te dando por herança. Vai produzir, vai ser frutífero, vai ter coisa boa, você vai ter bons resultados, porque você está alinhado com a minha promessa. Ainda que pareceu que você perdeu algo aqui, eu estou te acrescentando. Eu estou te acrescentando. Sou eu que tenho uma promessa sobre a tua vida. Sou eu que tenho uma palavra com você. Fui eu que te escolhi, Abraão. Foi eu que me encontrei com você e disse, sai da tua terra e da tua parentela. Então fica tranquilo, Abraão. Fica tranquilo, Abraão. Cadê os Abraãos aqui? Eu vim te dar uma palavra. Fica tranquilo, ainda que pareça que esteja seco, ainda que pareça que esteja ficando mais difícil. Ele está dizendo, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que zela, eu sou o Deus que cumpre a promessa. Aleluia. Levante sua mão direita aos céus e diga, sobre a minha vida tem uma bênção. Aonde eu chego, a bênção chega. O tempo vai passando, o tempo vai. O pecado de Sodoma e Gomorra sobe, chega até o Senhor. Então ele desce com os anjos para ver o que vai acontecer. Olha o que ele diz lá em Gênesis 18, 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Abraão tinha uma moral com Deus, que Deus vai fazer alguma coisa na terra e ele vai falar para Abraão. Cadê os Abraãos aqui? Tem bastante Abraão aqui hoje, não? O que Deus vai fazer, ele vai falar com você. Vou dizer de novo, tem coisas que Deus vai fazer, antes dele fazer, ele vai falar com você. Vai falar com você em nome de Jesus. Mas por que Deus vai falar com ele? Quando Deus fala para ele dessa situação, ele impede então o Senhor de sair da presença dele, os anjos vão para Sodoma e Gomorra, mas ele fica ali falando com o Senhor. E ele agora vai dizer lá, a partir do verso 23, no capítulo 18 mesmo. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio, ou seja, você vai destruir o bom e o ruim junto? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa. Quem está falando isso? Abraão. Está falando para quem? Para Deus. Quem está dando conselho para Deus? Forte isso aqui, sim ou não? Só teve 2 homens que deu conselho para Deus, Abraão e Moisés. Quando Deus foi destruir o povo, Moisés falou, Senhor, não faça isso. Agora está querendo destruir uma cidade, e Abraão está falando para ele, Senhor, não faz isso.
Olha o versículo 25 em diante. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se fosse o justo igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar 50 justos dentro de uma cidade chamada Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Vai para o versículo 32 aí. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Então Abraão disse ainda, ele vai por 50, aí vai baixando, 45, 40, 30, 20, aí chega nos 10. Olha o que ele disse. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais. Irmã, só mais. Irmã, só mais. Para de falar direto, irmã, é só mais. Entendeu ou não? Ficou claro, irmãs? Os homens digam amém. Apenas mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos não. Então vamos lá. Agora, esse homem chamado Abraão, ele está intercedendo por uma cidade. Umas cidades que iam ser destruídas, Sodoma e Gomorra. E ele está intercedendo, ele está falando: Senhor, não destrói e tal, não sei o quê. E ele vai lá argumentando, como nós lemos: ó, tem o justo, tem o ímpio, o Senhor vai destruir junto, o Senhor vai parecer um Deus injusto. Aí o que ele diz? Se tiver 50, o Senhor destrói? Ele falou: não. Se tiver 45, o Senhor destrói? Não. Se tiver 30, o Senhor destrói? Não. Se tiver 20, o Senhor destrói? Não. Se tiver 15, o Senhor destrói? Não. Se tiver 10, o Senhor destrói? Não. Só que ele parou de falar. A cidade foi destruída? Então tinha 10 justos? Então o que traz juízo e destruição para uma cidade, para uma família, não é a quantidade de pecado ou a incidência do mal que está estabelecido, mas são os justos que não estão presentes. O que destruiu Sodoma e Gomorra não foi o pecado apenas daquele povo, mas sim a falta de justo. Ah, pastor, minha família está sendo dizimada. Ei, se tiver um justo lá na tua casa, sua família não vai ser dizimada. Ah, pastor, olha, vinha de uma geração tão boa, vinha de um vô que era pastor, vinha de um tio que era um homem de Deus, tinha uma tia que era mulher de oração, e agora parece que está todo mundo se perdendo. Irmão, Deus está falando com você hoje. Se você se levantar, vai ter salvação para essa família, vai ter salvação para essa casa, vai ter salvação para essa geração. Para de olhar e falar: não tem mais jeito. Se levanta e diz: eu estou aqui como intercessor e eu vou clamar por essa nação. Eu vou clamar pelos meus. Abraão, ele se levanta como um advogado daquele povo. E o povo tinha pecado, sim ou não? Sim. Ele chama Deus de juiz. Então agora ele é um advogado. Mas ele está advogando uma causa que era dele? Então por que Deus está ouvindo? Ele morava em Sodoma? Morava em Gomorra? Então por que Deus estava ouvindo ele? Tu, quem está do teu lado, e fala assim: presta atenção, hein? Essa é para você. Deus tem uma promessa. E Ele cumpre a sua promessa. Ele é fiel à sua palavra. A palavra que Ele disse a seu respeito não caiu por terra. Continua valendo. No céu está liberado. Olha o que Ele disse em 17:5 de Gênesis: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituo. Sodoma era uma nação? Sodoma era uma nação? Gomorra era uma nação? Então, se eram nações, ele era o pai. E por pai ele podia interceder.
Vou dizer de novo. Sodoma era uma nação? Gomorra era uma nação? Quem tinha constituído ele como pai de nações? Então, se era uma nação, ele podia interceder? Acho que vocês não entenderam ainda. Quem que deu a promessa que ele seria pai de numerosas nações? Então, se agora tem uma nação sendo destruída e Deus vai falar com ele e ele está intercedendo, ele tem autoridade para interceder? Deus não te deu sua família? Deus não te deu seu casamento? Não foi Deus que te deu esses filhos? Então por que você está entregando ele na mão do diabo? E por que você está entregando ele essa situação ruim? Está na hora de você se levantar e falar: Senhor, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Foi o Senhor quem disse. Se Ele te fez sacerdote, meu irmão, se levanta em nome de Jesus como sacerdote dessa casa, dizendo: na minha casa não vai ter morte, na minha casa não vai ter maldição, na minha casa tem salvação. Se Deus se constituiu como essa mulher sábia que edifica, nessa casa você vai começar a declarar: minha irmã, não vai ter destruição, não vai ter angústia, não vai ter dor, não vai ter ruínas, vai ter edificação, vai crescer, vai avançar. Oh, meu marido vai ser próspero, meus filhos serão abundantes, a minha casa terá a bênção do Senhor em tudo. O grande problema é que a gente vai olhando para situações e vai se conformando, e a gente se esquece do que Deus nos constituiu. Quem está do seu lado fala: foi Ele quem te constituiu. Ah, esse aí não vai acreditar desse jeito que você falou, não. Olha para outra pessoa e fala: foi Ele quem te constituiu. E o que Ele te constituiu? Pai, mãe, filho, irmão. Então você tem autoridade, você tem legitimidade para entrar nas regiões celestiais e dizer: eu estou requerendo a vida do meu irmão, eu estou requerendo a vida da minha irmã, eu estou requerendo a vida do meu pai, eu estou requerendo a vida da minha mãe, eu estou requerendo a vida do meu filho, eu estou requerendo a minha família, eu estou agora requerendo o meu casamento, eu estou agora requerendo o que o Senhor já disse ao meu respeito. Abraão vai interceder agora. Por quem? E eu termino com isso, o louvor pode subir aqui. Quem estava em Sodoma? Ló. Um cara que cresceu com ele, sim ou não? Enriqueceu com ele, sim ou não? Mas na hora de dividir a riqueza, pegou toda a riqueza para ele e deixou ele sem nada. Você tem coragem de interceder por alguém que te machucou? Você tem coragem de interceder por alguém que te traiu? Você tem coragem de entrar numa discussão com o próprio Senhor em favor daqueles que te apunhalaram pelas costas? Será que você pode interceder por alguém que desonrou a aliança que tinha contigo? Mas isso diz muito de quem Adão era, ou melhor, de quem Abraão era, e não de quem Ló era. Se você quiser continuar pagando mal com mal, comigo é assim: bateu, valeu, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Talvez não seja você que vai viver essas bênçãos que o Senhor tem sobre a sua vida.
Mas você lembra o que a gente leu lá em Gênesis 12? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma independente da traição, independente da desonra, independente da dor que você está sentindo, se tu uma quem disse isso para ele? Deus. E o que ele estava fazendo? O que Deus disse. E quando a gente faz o que Deus estabeleceu para nós, a gente tem a autoridade espiritual para ver situações de destruição sendo transformadas. A família de Ló teve a oportunidade de ser totalmente salva, porque havia Abraão, um homem com aliança com o Senhor. Eu vim aqui nessa noite dizer apenas para os Abraões os Abraãos daqui. Eu só vim para falar com Abraãos hoje. Independente do que você sofreu, independente das injustiças, independente dos julgamentos, independente da dor que você ainda esteja sentindo, você vai ser Ló, que desfruta do que o lugar tem para te dar? Ou você vai ser Abraão, que chega e abençoa por onde passa? Sua família está precisando de um Abraão. Sua família está precisando de um Abraão. E o que Deus falou comigo nessa noite é o seguinte: onde estão os Abraãos desse tempo? Se você quer se levantar como Abraão pela tua casa, pela tua família, se coloque de pé agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Ouça a minha voz. O Senhor está te fazendo lembrar de promessas antigas, do que Ele disse há muito tempo a teu respeito e a respeito da tua casa. Promessas que você já nem acredita mais. Porque você diz: eu estou passando tanto tempo com isso. É tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta luta. Parece que nada muda. Mas Ele está dizendo: Abraão, eu tenho uma promessa contigo. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem família esperando o teu posicionamento. Tem gente ao seu redor que está esperando o posicionamento dentro da tua casa. Tem gente ao seu redor que está te esperando a se posicionar como homem cheio do Espírito Santo, como uma mulher cheia do Espírito Santo, que não vai olhar mais para as situações dizendo: ai, está doendo demais, eu não quero viver isso. E vai se levantar e vai dizer: diabo, aqui não, sofrimento aqui não, angústia aqui não. Eu tenho uma palavra. A minha vida é um canal de bênção. A minha vida transborda o amor de Jesus Cristo. A minha vida é um canal de salvação. O problema é que para a gente curar alguém, para a gente ajudar alguém,
a gente precisa estar bem. Olha aqui para mim um instante. Tem um protocolo na aviação que, se houver uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair à sua frente. E aí eles vão lá e te ensinam como colocar a máscara, tal, passar o elástico em volta da cabeça. Eles dão uma informação que é muito séria. Se tiver alguém do seu lado, coloque em você primeiro e depois ajude. Vamos supor que seja eu e a Fran. E a Fran esteja ali apavorada, então ela não está conseguindo colocar. Seria um ato heróico meu, sim ou não? Colocar primeiro nela? Sim ou não? Hombridade, sim ou não? Mas não é o melhor a fazer. Por quê? Pode faltar ar para mim e para... E aí, em vez de ser um, seriam dois. Tem hora que você está precisando respirar primeiro. Você está precisando se curar primeiro. Você está precisando se salvar primeiro, para depois se ajudar o... Tem hora que você está precisando colocar a máscara, porque o outro pode dar uma cambaleada ali, mas aí você já está respirando bem, você pode pegar aí, ajuda. Por que Deus te trouxe aqui hoje? E você está pensando num monte de gente que devia estar aqui ouvindo essa palavra. Ele falou: eu quero colocar em você, porque eu vou usar você. Eu vou colocar em você, porque eu vou usar. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: Deus trouxe você, porque Ele vai curar você, porque Ele vai começar em você, e a partir de você vai ser glorioso, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Começa em você, mas não para em você. Começa em você, mas cura outros. Começa em você, mas cura toda uma família. Meu Deus. Como eu disse que mudou tudo. Eu tenho 2 minutos para orar por você. Quantos minutos? Eu não posso esperar você. Você tem que correr. Você que fala: eu preciso desse ar e eu quero ser esse canal de bênção para minha família. Sai do seu lugar correndo e vem para cá em nome de Jesus.